Olá, eu sou o Leonardo, eu sou terapeuta ocupacional e professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro e FRJ. Hoje eu fui convidado a participar desse projeto para conversar um pouquinho sobre a atuação da terapia ocupacional junto aos autistas. E é muito importante que nós estamos nesse mês, no mês de valorização aí da desconstrução de uma série de preconceitos, estigmas contra o autismo, contra as pessoas que sofrem o autismo, e nós vamos ter a oportunidade de falar em linhas gerais a atuação na área de terapia ocupacional. É uma especialidade que, ao lado de outras igualmente solicitadas, vão se debruçar a pensar aí todas as problemáticas, as dificuldades que uma pessoa com autismo, com suspeita aí de um diagnóstico de autismo, possa vir a identificar-se, né, ao longo da sua experiência. A terapia ocupacional vai se debruçar basicamente na leitura, né, na avaliação, no acompanhamento de quais atividades que seriam as mais requeridas, importantes aí para que esse indivíduo exerça e ele se envolva de forma a se realizar nas rotinas, no cotidiano e manter aí uma participação social significativa, né? No caso do autismo, a gente vai atrelar a experiência dessa pessoa muito relacionada com o desenvolvimento, né? O desenvolvimento neuropsicomotor, digamos assim. E esse desenvolvimento seria toda uma série de capacidades integradoras que essa criança vai precisar para se envolver com as atividades as mais significativas nessa etapa da vida, né? A atividade, a ocupação, digamos, mais importante, mais centralizadora aí da infância seria o brincar, né? Então, essa criança, na solicitação do seu envolvimento com o brincar, né? E nos núcleos sociais em que esse brincar estruture as suas rotinas, estruture o seu envolvimento, né? Nós temos aí a escola, na nossa cultura e de muitas outras, como lugar de maior solicitação, de maior entrada aí dessas crianças, né? E a gente aposta o tempo todo numa escola capaz de acolher a diversidade, acolher aí as singularidades de todos os indivíduos, os sujeitos, né? Então a criança com autismo, ela vai ter nesse espaço solicitações para que ela se organize, para que ela se experimente, para que ela se aprimore das suas próprias aptidões, da manifestação aí das suas iniciativas, dos seus desejos, da sua construção, digamos, pessoal, única, da sua forma de se relacionar com o mundo, né? Seja ele a partir da escola e depois uma constituição aí para a vida em outras etapas. Então, o terapeuta ocupacional ele vai ter condição de avaliar que atividades que são as mais significativas para aquela criança, né? Onde ela pertence aí do seu núcleo, né? Que tipo de envolvimento que ela e a família, num primeiro momento, vão ser requeridos, vão ser solicitadas, né? Para que esse suporte desse envolvimento aconteça, né? E essa criança tenha chances, condições, muitas das vezes, de superar dificuldades, de encontrar caminhos, de se manifestar e experimentar possibilidades. Os terapeutas ocupacionais eles se interessam basicamente, né, em investigar que componentes físico-funcionais, portanto estruturais desse corpo, né, ou sensoriais, que são componentes que chegam em termos de informações, solicitações da interação com o meio, com os objetos, os brinquedos, né? Componentes também cognitivos são aqueles que vão cada vez mais desenvolver a capacidade de resolver problemas, de aprender dessa criança, e também os componentes psicossociais que vão nos dizer bastante da experiência subjetiva, da experiência, digamos, afetiva dessa criança, do seu núcleo familiar, da interação com o mundo de possibilidades. Então, qualquer um desses componentes, ou todos, que estejam difíceis, né, de serem requeridos nas atividades, sejam difíceis
de serem, encontrarem caminhos possíveis, os terapeutas ocupacionais vão abordá-los, tentar modificá-los, tentar fortalecê-los, reestruturá-los, oportunizá-los, e aí são várias as possibilidades, são muitos métodos e técnicas que os terapeutas ocupacionais utilizam, né? E essas todos componentes integradores no sentido de que é uma criança que está numa constituição pessoal, ela vai ter rotinas, atividades pelas quais ela precisa cada vez mais desenvolver de habilidades até chegar em capacidades e ela se torne responsiva, né, em termos de gerência aí da própria independência, de gerência da própria autonomia e ela consiga se integrar aí ao longo de uma vida de relação, né? Então, para nós, assim, a possibilidade de atuação é algo que vai o tempo todo no suporte de atividades e no fortalecimento de um cotidiano muito significativo na vida dessas pessoas com autismo, das suas famílias, dos seus núcleos, né? Então, eu parabenizo bastante a organização aqui desse projeto, acreditando que esta, de fato, viabilize, né, conversas satisfatórias, identificação de situações, problemas e que a gente construa cada vez mais essa cultura de trabalho, né, interprofissional, de trabalho no contato com diferentes especialistas que promovam aí acesso a respostas, a possibilidades. Um abraço solidário nesse mês tão importante.